Você já sentiu como se o mundo estivesse girando rápido demais e sua alma ficando para trás? Em meio à correria da vida, entre contas a pagar, decisões difíceis, dores que ninguém vê e batalhas que só você conhece, existe uma voz que insiste em sussurrar no fundo da alma: volte para mim. Luiz. Mas quantos de nós realmente paramos para ouvir? Quantos ousam se ajoelhar quando o orgulho grita mais alto? Quantos ainda creem que orar muda algo? Que orar muda tudo? A verdade é que muitos estão tentando sobreviver apenas com força humana, e isso tem um preço. Ansiedade, angústia, insônia, cansaço da alma. Tentam controlar o incontrolável, resolver o que só Deus pode resolver, silenciar o coração com distrações, enquanto a dor grita por dentro. Mas o que poucos percebem é que a verdadeira paz, aquela que não depende das circunstâncias, só pode ser encontrada em Jesus. Jesus não ofereceu uma religião, ele ofereceu descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa viva, uma verdade espiritual que atravessa gerações e ecoa ainda hoje para quem tem ouvidos espirituais para ouvir. Porque quando ele estende a mão, não é para julgar, é para restaurar. A oração não é um ritual frio, é o fio que nos liga ao céu. É onde as lágrimas encontram consolo, onde o medo se cala diante da presença do Altíssimo. É onde a paz, que excede todo o entendimento, começa a entrar pela fresta do coração rachado. A oração é a linguagem dos desesperados, dos humildes, dos que entenderam que sem Deus não há vitória que baste, não há aplauso que cure, não há conquista que preencha. Você pode até estar em pé por fora, mas por dentro, como está sua alma? Quantas noites você se deita sem saber o que vai fazer amanhã? Quantos dias você passa sorrindo por fora e gritando por dentro? Há pessoas agora mesmo, do outro lado da tela, pensando em desistir, pensando que já tentaram de tudo, mas ainda não tentaram a única coisa que transforma de verdade: se render diante do trono de Deus e clamar pela paz que vem do céu. A paz de Deus não se compra, não se explica, ela invade, ela toma conta. Ela silencia tormentas internas, mesmo quando o mundo lá fora está em colapso. E essa paz, tão preciosa, tão urgente, não pode continuar sendo adiada. Há um tempo para tudo, e o tempo de buscar a Deus é agora. Não quando tudo estiver certo, não quando sobrar tempo, não quando a dor for insuportável, mas agora, enquanto Ele ainda está chamando. Porque o maior engano espiritual é acreditar que sempre haverá tempo. Mas, e se não houver? Essa dúvida, esse silêncio que você sente agora, pode ser o próprio Espírito Santo te chamando. Deus não se revela apenas em trovões. Ele fala no íntimo. Ele toca suavemente até que o coração quebrado comece a pulsar novamente com esperança. Mas é preciso responder, é preciso parar, é preciso ajoelhar, ainda que seja em pensamento, e dizer: Jesus, eu preciso da tua paz antes que seja tarde. E nesse instante, algo começa a mudar. A atmosfera espiritual se move. Porque onde há um coração sincero buscando, há um Deus atento respondendo. Agora me diga, você realmente vai continuar ignorando esse chamado? Então, se essa mensagem encontrou o seu coração em um momento de angústia, se essas palavras soaram como um eco da sua própria alma clamando por socorro, não guarde esse sentimento para você. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Sim, escreva com fé. Não importa se é por você, por alguém da sua família, por um milagre impossível ou por uma resposta que você espera há anos. Esse espaço aqui é mais do que uma tela. É um lugar de encontro espiritual, onde corações unidos podem gerar transformação. Quando dois ou mais concordam em oração, o céu se move. Deixe o seu nome ou apenas diga: ore por mim. E nós estaremos orando por você com fé, com lágrimas, com verdade.
porque ninguém precisa caminhar sozinho quando tem a oportunidade de ser acolhido em oração. A oração é a ponte entre o caos e a calma, entre a dúvida e a confiança, entre a dor e a cura. Orar é entregar o controle nas mãos de Deus e aceitar que Ele sabe o que faz, mesmo quando tudo parece confuso. É abrir espaço para que o Espírito Santo haja nas áreas que você mesmo já desistiu de tentar mudar. E se essa palavra falou com você de verdade, deixe seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que, assim como você, precisam desesperadamente de uma palavra de paz. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui todos os dias, nós nos encontramos para orar, para aprender, para ser tocados por Deus. Somos uma família unida pela fé, pela oração e pela certeza de que ainda há esperança quando nos colocamos diante do Senhor. Vamos orar juntos agora. Tópico 1. A urgência espiritual do agora. Você já percebeu como o tempo parece correr mais rápido a cada dia? Como os dias se tornam mais curtos, as preocupações mais intensas e o silêncio interior cada vez mais raro? Não é apenas uma impressão. Existe uma urgência espiritual se intensificando no mundo. Algo invisível, mas profundamente real, está pressionando os corações, chamando as almas de volta para o centro, para o lugar de origem, para a presença de Deus. Muitos ignoram, outros hesitam, alguns até percebem, mas continuam adiando. Só que o Espírito Santo não está mais sussurrando como antes. Ele está gritando com amor e misericórdia para que despertemos antes que seja tarde. Há um movimento celestial acontecendo que não se vê com os olhos naturais. Quem ora sente, quem se cala, perde. Estamos vivendo um tempo onde os distraídos espirituais estão sendo levados pelo fluxo do medo, da dúvida, da ansiedade e da pressa. E quem não está firmemente enraizado em Deus acaba sendo arrastado. É por isso que esta mensagem chega até você como um alerta do céu, porque há uma paz que precisa ser recebida agora. Uma paz que não pode mais ser deixada para depois. Não se trata de um conselho religioso ou de uma sugestão moral. Trata-se de uma convocação divina, feita diretamente ao seu espírito. Deus está chamando você para um lugar de refúgio antes que a tempestade aperte ainda mais. Porque o tempo está se estreitando e os sinais estão por toda parte. Não estamos mais em um tempo de preparo, mas em um tempo de posicionamento. Quem ainda espera sentir no coração para buscar a Deus, talvez não perceba que o coração já está anestesiado. O Espírito Santo está despertando os sensíveis, os quebrantados, os que mesmo feridos, ainda têm fé suficiente para dobrar os joelhos. E talvez você seja um desses. Talvez essa palavra tenha sido enviada diretamente a você, porque no fundo você sabe que está precisando se reconectar com o céu. O engano mais sutil do inimigo é te fazer acreditar que ainda há tempo, que você pode continuar empurrando a fé para amanhã, a oração para depois, o arrependimento para quando der. Mas e se esse quando der nunca chegar? E se o céu estiver estendendo a mão hoje, agora, nesse instante, esperando apenas uma resposta sua para liberar aquilo que você tanto tem buscado? Não ignore esse chamado. Existe uma janela espiritual aberta sobre sua vida, mas ela não ficará aberta para sempre. A unção de hoje não é garantida amanhã. A sensibilidade espiritual de agora pode se perder na distração de mais um dia comum. Deus não está pedindo perfeição de você. Ele está pedindo rendição. Está pedindo que você pare o que está fazendo. Respire fundo, feche os olhos e diga: Senhor, eu estou ouvindo. Isso já basta para que o céu comece a se mover. Porque a paz que Ele quer liberar sobre sua vida não depende do que você sente, mas do que você decide buscar. E essa paz, essa presença, essa cura da alma só se manifestam quando você reconhece: sim,
Eu preciso dele mais do que de qualquer outra coisa neste mundo. Talvez você ache que está tudo bem, que está forte, que está conseguindo lidar, mas e o silêncio que invade o seu quarto à noite? E a inquietação que insiste em voltar toda vez que você tenta se distrair? E os pensamentos que você não compartilha com ninguém porque tem medo de ser mal interpretado? Deus vê tudo isso. E mais, Ele compreende. Ele entende o que até você não consegue explicar. Mas, para que Ele atue, é preciso que você se posicione, que abra mão do controle, da pressa, da autossuficiência e diga: Jesus, entra, me dá essa paz que o mundo não consegue oferecer. Estamos num tempo onde a aparência não sustenta mais ninguém, onde os sorrisos de rede social não curam feridas internas, onde as conquistas materiais já não bastam para preencher o vazio existencial. Só há um caminho seguro, e esse caminho tem nome: Jesus. Ele não está distante, ele está batendo a porta esperando que você abra. E quando você abrir, tudo muda. Porque ele entra com descanso, com propósito, com cura e com uma paz que não se abala, mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando. Se você leu até aqui, não foi por acaso. Isso já é uma resposta do céu para você. Agora é sua vez de responder. Nos comentários, escreva algo simples, mas com fé. Pode ser: eu ouvi o chamado, ou eu preciso dessa paz. Escolha suas palavras, mas não deixe de comentar. Quando você escreve, você manifesta fé. Quando você se expõe, você se conecta com o mover de Deus. E acredite, o céu está lendo com você. A oração é mais do que palavras jogadas ao vento. Ela é mais do que frases bonitas, ditas de olhos fechados, ou versículos repetidos mecanicamente. A oração é o fio invisível que conecta a alma humana ao coração de Deus. Ela é o lugar onde o espiritual se torna real, onde o invisível se manifesta com força, onde o céu desce e toca o chão da nossa vida. E se tem algo que precisa ser restaurado hoje em muitos corações, é o valor da oração. Porque quem deixa de orar, inevitavelmente, começa a se perder em si mesmo. Começa a afundar no peso das próprias emoções, nos pensamentos acelerados, nos vazios que o mundo não consegue preencher. Quem não ora, começa a acreditar que precisa carregar tudo sozinho. E isso é uma prisão que Jesus veio justamente para destruir. Vivemos num tempo onde se fala muito e se ora pouco. Onde se posta mais do que se busca. Onde se busca mais aplausos do que intimidade com Deus. E é nesse ambiente barulhento e saturado que o Senhor continua chamando os seus para o silêncio secreto da oração. É ali, naquele lugar escondido, no quarto trancado, no banco de uma igreja vazia, no canto da sala onde ninguém vê, que Deus revela os maiores segredos do céu. Não para quem grita, mas para quem se entrega. Porque orar é confessar, é confiar, é colocar diante de Deus não apenas o que queremos, mas quem realmente somos, com todas as nossas dúvidas, falhas e esperanças. É nesse espaço sagrado da oração que as feridas mais profundas começam a cicatrizar. Não com mágica, mas com presença. Não com palavras ensaiadas, mas com sinceridade. Quando alguém dobra o joelho e diz: Pai, eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui. Algo no mundo espiritual se move. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele não vira o rosto para quem ora com verdade, mesmo que em lágrimas, mesmo que sem conseguir falar muito. O Espírito Santo interpreta até os gemidos. Ele transforma suspiros em intercessão. Ele toma nossas orações imperfeitas e as apresenta ao Pai como incenso suave. E é isso que você precisa entender agora. Orar é resistir à lógica do mundo, é dizer: mesmo que tudo diga para eu desistir, eu vou continuar buscando. E cada vez que você ora, mesmo sem ver resultados imediatos, você está construindo algo no invisível. Está fortalecendo sua alma, renovando sua fé, preparando terreno para um mover que pode vir no tempo de Deus, mas que será perfeito quando chegar.
A oração não é um botão de emergência, ela é um estilo de vida, é uma disciplina de sobrevivência emocional, espiritual e até física, porque muitos adoecem por dentro simplesmente porque pararam de orar. Quando você ora, você reposiciona o seu espírito. Você declara ao céu e ao inferno que sua dependência não está no dinheiro, na aprovação das pessoas, na sua inteligência, nem mesmo no seu próprio esforço. Você diz, com sua atitude, Deus, sem ti, eu não consigo. E essa humildade abre portas que nenhuma força humana consegue abrir. A oração é a chave que gira dentro das celas que você mesmo pode ter construído. Ela te liberta da culpa, da ansiedade, da sobrecarga. Ela te devolve a paz que Jesus prometeu. Não a paz circunstancial, mas a paz que invade mesmo quando tudo ainda está no caos. A oração também é o campo de batalha onde se vence o invisível, porque nem tudo que te atinge vem de fora. Existem guerras sendo travadas dentro de você que você nem sempre sabe nomear. Medos antigos, traumas esquecidos, inseguranças profundas. Tudo isso pode ser tratado no lugar da oração. E quanto mais você ora, mais você se alinha com a mente de Cristo. Mas você deixa de reagir como o mundo espera e passa a agir como alguém que confia plenamente no comando divino. Isso não significa ausência de problemas. Significa presença constante de consolo, direção e força. Muitos deixam de orar porque se frustraram, porque pediram e não receberam. Mas a oração não é um contrato de troca, ela é um relacionamento. Às vezes, Deus não responde como você espera, mas Ele sempre responde como você precisa. E quando você ora com fé, com insistência, com intimidade, você vai perceber que o maior milagre não é a resposta que vem de fora, mas a transformação que começa dentro de você. Aquilo que te fazia chorar já não te abala. Aquilo que te desesperava já não te domina, porque o Espírito Santo vai tomando espaço, vai limpando a alma, vai preenchendo tudo com a presença que restaura. Você pode estar vivendo dias de luta, de pressa, de esgotamento emocional. Mas hoje, neste exato momento, você tem a chance de parar tudo e dizer, Deus, me ensina a orar de novo. Porque Ele quer te ensinar, Ele quer reacender esse altar, Ele quer ouvir a sua voz, mesmo que trêmula. Ele quer te lembrar que você não está sozinho, que há um céu atento esperando pelo seu clamor. Mas é preciso dar o primeiro passo. É preciso dobrar o joelho do orgulho, da pressa, do cansaço e se render. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva nos comentários uma frase que represente o seu desejo de voltar a orar. Pode ser algo como, eu quero aprender a orar outra vez, ou, Senhor, ensina-me a orar. Suas palavras podem inspirar outros corações também. Vamos fazer deste espaço um lugar de oração viva, de clamor sincero, de fé que move montanhas. Porque quando um ora, o céu ouve, mas quando muitos oram juntos, o céu desce. A paz que o mundo oferece é no máximo um intervalo, um pequeno respiro antes que outra tempestade comece. É a ilusão de tranquilidade, geralmente sustentada por distrações, por momentos passageiros, por prazeres momentâneos que logo se esvaem. O mundo te diz que você encontrará paz se tiver dinheiro suficiente, se alcançar sucesso profissional, se estiver em um relacionamento estável, se for reconhecido, seguido, elogiado. Mas essa paz, construída sobre expectativas frágeis, se desfaz na primeira crise, na primeira perda, na primeira decepção. E quando ela se vai, leva junto a confiança, a esperança e muitas vezes até a fé. É por isso que, enquanto o mundo oferece silêncio temporário, Deus oferece paz eterna. Não a ausência de problemas, mas a presença constante dele no meio do caos. A paz de Deus não se parece com o que esta geração tem aprendido. Ela não depende da aprovação das pessoas, do saldo da conta bancária, nem da estabilidade dos planos. Ela nasce no invisível, cresce em silêncio.
Ela se revela quando tudo está desmoronando e, mesmo assim, o coração permanece firme, porque essa paz não vem de fora, ela vem de dentro, do Espírito de Deus habitando em nós. É uma paz que protege, que envolve, que acalma a alma como um abraço celestial. Uma paz que não precisa de explicação, porque quem sente simplesmente sabe que é real. E o mais impressionante, essa paz está disponível agora. Mas muitos continuam procurando em lugares errados, acreditando que vão encontrá-la fora de si, enquanto ela está exatamente onde a voz de Deus ainda pode ser ouvida, no silêncio da alma rendida. Você já tentou resolver tudo do seu jeito? Já se cansou de buscar respostas em livros, em vídeos, em pessoas, e ainda assim se sentiu vazio? Já teve dias em que parecia que o seu coração gritava por algo que você não conseguia nomear? Isso é um sinal claro de que a paz do alto está te chamando. E ela não grita, ela sussurra, ela convida, ela bate na porta do seu espírito com suavidade, mas com urgência. Porque Deus sabe que, sem essa paz, sua alma vai continuar inquieta, mesmo que tudo ao redor pareça estar em ordem. Só Ele sabe o que realmente está faltando. E muitas vezes o que falta não é uma solução, mas uma presença. Não é um resultado, mas uma certeza de que aconteça o que acontecer, Ele está contigo. Essa paz foi prometida por Jesus. Não por um sistema religioso, nem por um pregador qualquer. Foi o próprio Cristo quem disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá." Isso é mais do que uma promessa. É uma diferença radical. Porque enquanto o mundo condiciona a paz às circunstâncias, Jesus oferece uma paz que transcende as circunstâncias, que se manifesta no hospital, no desemprego, na solidão, na perda, que se fortalece em meio às lágrimas e floresce na escuridão. É uma paz que não foge da dor, mas que caminha dentro dela com você, segurando sua mão, restaurando sua fé. E essa paz transforma tudo. Transforma a forma como você vê a vida, como você reage aos problemas, como você se enxerga. Ela te cura das pressões de agradar todo mundo, de carregar o mundo nas costas, de tentar ser forte o tempo todo. Ela te lembra que você não foi criado para sobreviver em constante guerra interior. Você foi criado para viver em comunhão com Deus, onde a paz é o estado natural da alma. Quando essa conexão é restaurada, você começa a respirar diferente, a pensar diferente, a sentir diferente. E as dores que antes te quebravam agora apenas te moldam. As lutas que antes te desesperavam agora só te empurram mais para os braços do Pai. Mas para viver essa paz, você precisa abrir mão da lógica humana. Precisa parar de tentar controlar tudo, porque a paz de Deus só se manifesta quando há entrega. Quando você diz do Senhor: "Eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo saída, mas eu creio. Eu não tenho forças, mas eu me rendo." Essa postura espiritual abre as portas do céu sobre você. Ela atrai o Espírito Santo. Ela muda o ambiente da sua casa, do seu coração, das suas decisões. E essa paz começa a se espalhar, não só em você, mas ao seu redor. As pessoas vão perceber, vão notar que algo diferente habita em você, porque essa paz não se esconde. Ela brilha, ela consola, ela testemunha. É por isso que você não pode adiar mais. Não dá para continuar buscando alívio temporário quando existe uma paz eterna disponível. Não dá para continuar vivendo entre altos e baixos emocionais quando Jesus oferece estabilidade da alma. Não dá para fingir que está tudo bem quando lá dentro tudo clama por descanso. E esse descanso só tem uma fonte verdadeira: a presença viva de Deus em você. Só Ele pode silenciar o barulho interior. Só Ele pode substituir o medo por esperança, a dúvida por fé, a pressa por propósito. Só Ele pode restaurar o seu interior ao ponto de você dizer: "Eu estou em paz, mesmo que nada lá fora tenha mudado."
Se você sente que essa paz é exatamente o que seu coração tem procurado, escreva aqui nos comentários: eu escolho a paz que vem de Deus, ou Jesus, dá-me a tua paz. Escreva com fé, escreva como um ato espiritual. E se quiser, compartilhe um pouco do que você está enfrentando. Às vezes, um simples testemunho ou uma frase sincera pode tocar alguém e transformar o dia de outra pessoa também. Estamos juntos nisso, buscando essa paz que o mundo não pode dar, mas que o céu oferece agora mesmo para quem tiver coragem de abrir o coração. Há momentos em que o corpo parece forte, mas a alma grita, ninguém ouve, ninguém percebe. Às vezes, nem você sabe dar nome ao que sente, apenas carrega um cansaço que não se explica com palavras. Não é físico, é profundo. É como se algo dentro estivesse se desfazendo, silenciosamente, dia após dia. Esse cansaço da alma é um dos sinais mais urgentes de que algo precisa mudar, de que você não pode continuar empurrando tudo sozinho, tentando sustentar uma vida inteira com forças que já não tem. E é justamente aí, quando o barulho da vida começa a incomodar mais do que distrair, que a alma começa a falar. Ela fala nos silêncios, nos suspiros, nos momentos em que você se pega parado, olhando para o nada, sentindo que falta alguma coisa. Ela fala nas lágrimas que escorrem sem motivo aparente. Fala na raiva que explode do nada, na tristeza que aparece sem convite. Fala na saudade de algo que você não sabe o que é. Fala, sobretudo, no vazio que nenhuma conquista tem conseguido preencher. E quando a alma começa a falar assim, não é fraqueza. É sinal de que ela está viva, consciente, clamando por um retorno à presença de Deus. Deus não ignora essa linguagem, Ele a entende melhor do que ninguém. Ele não espera que você se apresente a Ele com palavras perfeitas ou com a vida resolvida. Ele só espera que você seja honesto, que você diga, mesmo em silêncio, Pai, eu estou aqui, não sei o que fazer, mas estou aqui. Porque, diferente do mundo, Deus não se impressiona com sua performance. Ele se comove com sua sinceridade. E quando a alma fala, Ele escuta. Ele ouve o que você não consegue expressar. Ele traduz suas lágrimas, decifra seu silêncio, interpreta seus gestos. Ele vê o que os outros não veem. Ele sabe do peso que você está carregando. E mais, ele sabe o quanto você já tentou lidar com isso sozinho. Quantas vezes você disse a si mesmo, eu dou conta, vai passar, só mais um dia. E esse dia virou semanas, meses, até se tornar uma rotina onde a alma sobrevive em silêncio. Mas a alma não nasceu para sobreviver. Ela nasceu para ser morada da paz de Deus, e enquanto ela não voltar ao seu Criador, continuará inquieta, buscando em vão um lugar de descanso. Esse lugar não está em viagens, nem em likes, nem em aplausos. Está na oração, está na presença. Está em Jesus. Jesus não veio apenas para curar o corpo. Ele veio para salvar a alma. E a alma que se aproxima dele, mesmo em pedaços, começa a ser restaurada. Lentamente, mas de forma real. Não por força humana, mas pelo toque suave do Espírito Santo. Porque ele não invade, ele convence, ele não obriga, ele atrai. E quando a alma se rende, ele entra. E quando entra, nada permanece como estava. Talvez você nunca tenha aprendido a ouvir a sua alma. Talvez você tenha medo do que vai encontrar se ficar em silêncio. Mas o silêncio, quando é vivido na presença de Deus, se transforma em cura. O mundo tem medo do silêncio porque é nele que a verdade aparece. Mas é justamente aí que Deus age com mais poder. No silêncio da oração, na pausa do coração, no instante em que você se cala e permite que Ele fale. E Ele vai falar. Pode ter certeza. Ele vai revelar feridas que você escondeu até de si mesmo, mas não para te envergonhar, para te curar. Você não precisa entender tudo, só precisa estar disposto. E quando a alma começa a falar com sinceridade, a presença de Deus responde com profundidade.
É como um bálsamo, um perfume espiritual que invade cada espaço interno que estava adormecido. Ele desperta emoções que você achava que tinha perdido. Traz à tona memórias que precisam ser curadas. Rompe mentiras que você acreditou a vida inteira sobre si mesmo. Ele te lembra que você é amado, mesmo quando se sente invisível. Que você tem valor, mesmo quando se sente descartável. Que há um propósito, mesmo quando tudo parece sem sentido. Essa voz da alma que hoje você sente não é uma fraqueza, é um chamado. É o céu cutucando o seu espírito, dizendo: você foi feito para mais. E esse mais não é luxo, fama ou poder. É plenitude, é paz, é comunhão. É saber que, independentemente das lutas exteriores, seu interior está firme. Você pode estar cercado de caos, mas ainda assim estar em paz. Isso não vem da mente, vem da alma alinhada com o céu. Hoje pode ser o dia em que sua alma comece a falar de novo. Não de dor, mas de esperança. Não de medo, mas de fé. Não de fuga, mas de rendição. Tudo começa com uma escolha, um passo, uma oração sincera, um momento de entrega. E pode começar agora. A alma está falando. Você vai escutar. Se você sentiu que essa palavra te descreve, escreva nos comentários algo como: minha alma está voltando para Deus. Ou: estou ouvindo minha alma e quero paz. Compartilhar isso não é fraqueza. E talvez É coragem. a sua coragem desperte fé em alguém que também precisa ouvir que não está sozinho. Sua palavra pode ser cura para outra alma. Então escreva com fé, escreva com verdade, escreva como quem decidiu dar voz ao que estava calado há tempo demais. Há um momento em que tudo muda, e esse momento muitas vezes não é marcado por algo grandioso do lado de fora, mas por um sussurro que ecoa com força no mais íntimo do ser. É ali, no invisível, que o milagre começa. E talvez esse momento esteja acontecendo agora mesmo com você. Porque se você chegou até aqui, se você permaneceu ouvindo cada palavra, se algo dentro de você foi mexido ao longo deste vídeo, então já existe uma resposta espiritual em andamento. Não importa se as circunstâncias ainda parecem as mesmas, quando o coração se abre e a alma se rende, o processo de transformação já começou. É nesse exato ponto que você precisa entender. A fé não precisa de provas para agir. Ela precisa apenas de decisão. E é quando você decide orar, mesmo sem ver, confiar, mesmo sem entender, clamar, mesmo sem forças, que o céu começa a se mover com autoridade sobre a sua vida. O Espírito Santo não espera que você esteja pronto. Ele espera que você esteja disponível, que diga com sinceridade: Senhor, eu não sou suficiente, mas eu quero ser tocado pela Tua presença. E essa simples oração já rompe barreiras espirituais que você nem imagina. Deus está mais perto do que você pensa. Ele está no ambiente. Ele está na atmosfera do seu coração agora mesmo. E tudo o que Ele espera é o seu sim. Esse sim pode ser silencioso, pode vir através de lágrimas, pode ser um pensamento profundo, uma sensação de alívio, um arrepio que você nem consegue explicar. Mas Deus sabe. Ele entende todas as linguagens da alma. Ele responde com paz, com consolo, com direção. E quando Ele entra, Ele transforma. Ele não apenas visita, Ele habita. Ele firma morada no seu espírito. E a partir daí, a vida começa a encontrar propósito, mesmo nas dores, mesmo nos dias difíceis. Se você sentiu que essa paz é real, que essa presença é verdadeira, então é hora de declarar isso. Comente abaixo com fé e ousadia: eu senti a voz de Deus neste vídeo. Escreva isso como um testemunho público. Mostre ao mundo espiritual que você ouviu, que você entendeu, que você recebeu. E se quiser compartilhar como essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Há poder quando a fé é declarada. Às vezes, um simples relato seu pode mudar o dia ou a vida de alguém que está lendo. E se você ainda não faz parte dessa comunidade,
se inscreva agora mesmo no canal. Aqui não entregamos apenas conteúdo, entregamos palavras que tocam, orações que transformam, mensagens que levantam quem está caído e acendem esperança em corações apagados. Juntos, estamos construindo um espaço onde a presença de Deus é sentida, onde a verdade do céu é proclamada, onde cada vídeo é um altar. Faça parte disso. Não apenas assista, caminhe com a gente. Deixe seu like também. Isso não é apenas um gesto simples, é a forma mais direta de ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. O algoritmo precisa do seu engajamento, mas o reino precisa do seu testemunho. E o seu like pode ser o empurrão que faltava para essa palavra chegar a alguém que está prestes a desistir. Por fim, não saia sem assistir ao próximo vídeo. Ele já está esperando por você aqui na tela final. Cada conteúdo que preparamos é uma continuação desta jornada espiritual que estamos trilhando juntos. E se este vídeo falou tão fundo ao seu coração, o próximo pode ser exatamente a sequência do que Deus quer continuar fazendo em você. Que o Senhor te envolva agora com a paz dele. Que sua noite seja tranquila, que seus pensamentos sejam purificados e que sua alma encontre descanso no colo do Pai. Que nenhuma dor seja maior do que a graça que está sendo liberada sobre a sua vida neste exato momento. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Você não está só, nunca esteve, e a partir de agora, com fé, nunca mais estará.